sentar? Tem que sentar? Não, pode sentar. Se quiser abrindo sua Bíblia no livro de Tito, no Novo Testamento, está no finalzinho da Bíblia. Um texto muito precioso, nós vamos olhar hoje. Está comigo? Está comigo? Comigo, está na minha mão. Está tudo dominado. Estamos num pequeno hiato. Semana que vem, querendo o bom Deus, nós vamos já estar numa nova série de Tiago. Como a fé pode se tornar prática. Vai ser sensacional. Eu já estou formulando esse material, tá sempre, assim, 80% pronto já. Eu quero semana que vem ter um livro de estudo que você vai poder levar para casa, vai poder ler em casa, poder aprender mais sobre o livro de Tiago. E a gente vai ver durante 12 sermões como a fé pode ser prática no nosso dia a dia. Mas, enquanto não chegamos lá, nós vamos olhar o livro de Tito, o Novo Testamento, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Tem as cartas de Paulo e o livro de Tito. 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Filemão, depois Hebreus, né? Hebreus, Tiago. Amém? Vamos ler juntos? Eu tenho aqui na tela também, se precisar. Quem quiser, consegue ler daqui, pode ler daqui. Vou ler então do versículo 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós vamos agora passar um tempo com os meus irmãos. Senhor, usa a minha vida como instrumento de ensino, para que nós possamos sair daqui aprendendo mais do que tu quer para a nossa vida. Te pedimos isso no bendito, no poderoso nome de Jesus. Amém. E a Miriam está concordando comigo, né? Orando em línguas, né? Orando em línguas, querida Miriam. Então, meus irmãos, nós temos visto... a minha ideia era falar sobre a escandalosa graça de Deus. Até quando o Alan pediu pra mim, como é que vai ser o título do sermão, para ele fazer uma arte, para ele botar no Instagram e tal. Daí eu falei, escandalosa graça de Deus. Aí, sexta-feira de manhã, a gente é abordado com todas aquelas notícias de... Sexta-feira não, foi ontem de manhã, se não me engano. Final da sexta, desde o sábado, com aquelas notícias sobre Jerusalém, e de repente, não sei se você está num desses grupos, mas eu estou num grupo de família que já começaram. É o Apocalipse, é o fim do mundo, é o Israel, é o relógio de Deus, e tá vindo tudo junto. Começam as teorias conspiratórias de final do mundo. Então, na verdade, nós estamos vivendo em dias turbulentos. Estamos vivendo em dias complicados. Em dias que Jesus falou em Mateus 24 que seriam os últimos dias. A gente sabe disso por quê? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam guerras, rumores de guerra, haveriam pestes, doenças, haveriam homens ensinando falsas doutrinas. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que essas coisas andam acontecendo, né? 2019 para 2020 que a gente tem uma pandemia mundial, que até hoje não acabou. Definitivamente, né? Aí você tem relatos por aí. Então, são pragas, doenças, pestes. A Bíblia prometeu isso para os últimos dias. Daí, a Bíblia prometeu também guerras e rumores de guerra. E eu não sei, eu sou novo, eu tenho 30 anos. Mas eu não lembro de outro período tão turbulento, assim, tão cheio de conflitos, pequenos conflitos, quanto o que a gente tem vivido nos últimos dias. E é uma tensão constante, de repente, a gente tem, para quem é mais informado, nós temos uma tensão muito grande entre a China e a Índia, na sua fronteira, já há um bom tempo. Eles estão lutando por espaço, e já temos há 2 anos uma guerra na Ucrânia, e agora inicia-se uma guerra no Oriente Médio. Então, a gente
vive, em um curto período de tempo, uma explosão de guerras. E eu estava acompanhando alguns canais no Twitter, e eles falando assim sobre... Hoje no Mundo Militar, é o nome do canal que eu acompanho muito. E ele comentando que o Hamas, que atacou Israel, está num lado do Estado, se não me engano, o lado sul do Estado. E agora há um potencial combate no lado norte também, a fronteira com o Líbano. Então, é uma loucura. Eu nunca vi um pedaço de terra que foi tão disputado quanto esse pedaço de Israel. Todo mundo sempre quis aquele pedaço de terra. E nós, que somos cristãos, entendemos o que tem por ali, na verdade. Há promessas de Deus para aquela terra. O povo de Deus, o povo de Israel está naquela terra. E há um extremo ódio contra o povo de Deus naquele local. Nós vivemos também um tempo muito complexo de crise e agendas políticas, debates sobre liberação de drogas. Se nós falássemos há 20 anos atrás sobre isso, todo mundo ia dizer não, de forma nenhuma. Não deveria ser permitido, mas hoje em dia já há um consenso entre algumas pessoas que deve ser permitido a liberação de consumo de drogas, alguns tipos de drogas. A gente viu recentemente o debate no STF a respeito do aborto, pautas que, se a gente olhasse para algum tempo atrás, nós diríamos, cara, isso aqui nunca vai passar, mas a gente tem visto que tem avançado essas agendas políticas. E isso faz criar no nosso coração, não sei se você junto comigo nesse coro, mas deveria juntar pelo menos ou não, conhecendo um pouco da Bíblia, faz-nos ficar realmente ressabiados o quanto Jesus está de fato próximo a voltar. O quanto Jesus está de fato vindo, com essas coisas acontecendo, com guerras, com pestes, com a imoralidade tomando conta em todos os locais, e nós temos visto a Bíblia se cumprindo em várias profecias, e há uma confusão sobre isso. E o que acontece? A Bíblia deixa claro que existe, vou tentar desenhar para vocês isso, existem duas eras. Como assim? Existem dois tempos, digamos assim. Duas eras, dois tempos. É melhor dizer isso. Um tempo onde o reino de Deus ainda não veio e um tempo onde nós vivemos hoje. O que acontece? Enquanto o reino de Deus está vindo, ele está como se sobrepondo ao nosso tempo hoje. Os teólogos chamam isso de já e ainda não. O reino é o que Jesus disse nas parábolas. O reino de Deus, ele é como o fermento. Ele é lançado sobre uma massa, ele vai levantando devagar. A ideia é que o reino de Deus está invadindo a nossa era, mas ao mesmo tempo a nossa era está lutando para ser sobreposta. E aqui há um entendimento que para os judeus foi crucial para a morte de Jesus, e que para nós ficou mais claro depois com os apóstolos escrevendo a Bíblia e o Novo Testamento. Porque para o judeu, o reino de Deus viria. Pum! Ele viria, explodiria em nosso tempo, os romanos seriam subjugados, e para eles o Messias, o rei deles, tinha que ser um conquistador, um general. Eles esperavam um guerreiro que viesse e aniquilasse os inimigos. E quando Jesus vem, ele diz, o reino de Deus já está aqui entre vocês. E eles diziam, não, cara, mas como o reino de Deus está aqui e a nossa vida está uma desgraça? Se o reino de Deus tivesse vindo, estaria mudando tudo. Jesus diz, não, o reino de Deus está aqui porque eu estou aqui. Eu vim manifestar para vocês o lado da graça do reino de Deus. Até que venha, de fato, o reino de Deus com poder, julgando e trazendo justiça ao mundo. E no discurso de Jesus, há todo momento uma constante tensão, que as pessoas falam, Jesus é o Deus da paz e amor, mas aí nós estávamos lendo Lucas no culto caseiro, e Jesus falando assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quem dera já tivesse colocado esse mundo em chamas. Tipo, como assim, Jesus? É que o Jesus tem essa tensão. O primeiro momento é o momento da graça, ele vem como um servo sofredor, morre pelo povo e ele está se demonstrando fraco, para que num segundo momento venha o reino de Deus com poder. Então, basicamente, o que nós vemos aqui, o que Paulo está ensinando nesse texto aqui, e que eu quero falar para vocês hoje, por isso que o título desse sermão é entre duas manifestações, que eu coloquei aqui, né? Vendo entre as duas manifestações, porque Paulo, ele exemplifica nesse texto as duas manifestações de Jesus. Como assim, pessoal? Vamos lá. A graça se manifestou, e depois ele vai dizer, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Ou seja, tem uma manifestação da graça e tem uma manifestação da glória.
Qual é a manifestação da graça? A salvação. Jesus veio como um servo sofredor, morreu pelos nossos pecados, se entregou por nós. E agora, nós estamos nessa guerra entre as duas eras, aguardando a manifestação da glória, que é o que Apocalipse, que a Bíblia fala dos últimos tempos, o mundo indo em colapso e de repente, bum, Jesus aparece, destrói os nossos inimigos e reina sobre o mundo. Aí é a manifestação da glória. Então nós estamos nesse meio tempo, nem já o reino conquistado, mas vivendo nesse mundo onde ainda existe muito pecado e aguardando a manifestação do reino de Deus. Então, de um lado, nós temos a manifestação da graça, do outro lado, a manifestação da glória, de um lado nós temos a salvação, do outro aguardando ainda a salvação dos céus. E como nós vivemos nesse mundo, diante desse cenário, como diz na teologia, escatológico, do fim dos tempos, aguardando a manifestação da glória, o romper do reino de Deus. Mas nesse momento, como nós vivemos? Então, Paulo começa dizendo que Deus, a graça, se manifesta. Ficou comigo isso, não tem problema. É para ser do versículo 11 e o 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegados em piedade e as paixões mundanas, vivemos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Muitas pessoas procuram manifestações. Nós queremos rodar no espírito, cair. Pessoas espíritas essa semana, vocês viram aí que estava numa treta lá no Facebook, no grupo. Alguém botou lá, eu quero conversar com quem quiser, assistência espiritual, me chama aí, espiritismo. E eu fui lá e comentei, não, isso aqui não é de Deus. Espiritismo é uma prática que a Bíblia condena, conquistar os mortos. As pessoas estão atrás de uma manifestação espiritual, de uma manifestação de um arrepio. As pessoas buscam a igreja para que haja um milagre, para que financeiramente a sua vida seja transformada. Nós estamos constantemente buscando manifestações de Deus. E uma vez eu conversando com um rapaz, e ele disse assim, cara, olha, eu sou ateu, mas se Deus se manifestasse nesse mundo, eu acreditaria nele. Eu falei, não, cara, esse que é o problema. Nós já tivemos uma manifestação de Deus, e você não acredita nela. Deus se manifestou aos homens, isso aqui, e por isso que Paulo diz que é uma manifestação da graça. A graça de Deus se manifestou aos homens. Por que é uma manifestação da graça? O que é a graça? A graça é um favor imerecido, algo feito por nós, que nós não merecíamos. Deus fez algo por nós que nós não merecíamos, e esse é um ponto cativante desse verso. Deus se manifesta para os homens por pura graça. Nós não merecemos nada de Deus. Nós não merecíamos a manifestação do Senhor Jesus. Nós não merecíamos o olhar cuidadoso de graça de Deus. Eu e você aqui nessa noite, sentados nessas cadeiras, o que nós merecíamos de fato era o inferno. Nós não merecíamos o amor de Deus, nós não merecíamos a graça de Deus, nós não merecíamos o cuidado de Deus. Nós só merecíamos a ira de Deus. Por quê? Porque eu e você pecamos. Eu e você agimos errado. Constantemente. Nós fazemos nossos votos. Não, agora eu vou ser diferente. Agora eu vou mudar. Mas nós não mudamos. Continuamos agindo errado. Continuamos nos atrapalhando na nossa vida. E isso é graça. Deus se mostra para nós, Ele se revela para nós, ainda que nós sejamos tão errados, tão podres, tão imerecedores do seu olhar cuidadoso, que Ele se demonstra para nós, se mostra para nós Salvador. E existem duas formas de nós enxergarmos, três formas na verdade, mas duas visões mais comuns sobre a graça. A primeira dessas visões é o legalismo. Eu faço para ser aceito. Eu faço para receber algo. Quantos de nós vivemos assim? Nós fazemos algo para o nosso cônjuge, nós esperamos que ele faça algo por nós. Certo? Nossos relacionamentos são todos baseados em troca. Tudo que nós fazemos é esperando que alguém nos diga obrigado. Muito bom. Isso também, de certa forma, é uma inversão nesse pensamento. Por quê? Porque a graça de Deus se manifesta salvadora, sem que nós tenhamos feito nada, sem que nós tenhamos feito algo de bom, exigido algo de bom. Deus se mostra para nós. E essa visão legalista é uma visão que nos cansa, nos leva ao desgaste,
Porque nós estamos sempre buscando agradar a Deus, para que Deus olhe para nós como se Deus fosse um chefe, que nós precisamos dar bons resultados para que Ele nos dê a salvação. Quantas igrejas não são assim? Quantas mensagens de evangelho não são assim? Você faz algo, você dá o dízimo, você tem frequência na igreja, então você é salvo. Nós temos do outro lado o oposto. Enquanto algumas pessoas acham que esse relacionamento de fazer para ser aceito é muito extremo, no outro lado as pessoas eles vão para um relacionamento que é: eu não preciso fazer nada, Deus me amou. Vocês já ouviram um discurso assim? Você é aceito por Deus dessa forma que você está. Vem assim, sabe? Deus aceita tudo. Porque ele se demonstra para nós sem que você mereça. Aí as pessoas se largam nas cordas, sabe? Vivem vidas ímpias. O que é viver uma vida ímpia? É pecar de forma desregrada. É abusar das pessoas. É roubar dinheiro. E principalmente, nós vamos ver aqui também uma vida errada para com Deus. É um relacionamento errado para com Deus. Então, para tentar fugir dessas igrejas que são assim: use saia, guarde o 7º dia, guarde o sábado, não faça nada no sábado. Mas outras igrejas vão para o totalmente contrário. É uma mensagem de amor, de ai, Deus te ama, te aceita assim, você pode vir. E ninguém nunca é ensinado, confrontado, levado a viver uma vida diferente. E aqui é que Paulo traz a grande sacada da graça, que Deus se manifesta e traz salvação. Mas essa salvação, essa primeira manifestação de salvação de Deus, ela nos educa, ela nos ensina. Deus nos salva por um motivo muito claro. Embora Deus se manifeste sem que nós mereçamos nada, essa manifestação de Deus nos leva a um espanto, nos leva a uma admiração, que nos conduz primeiro a renegar a impiedade e as paixões mundanas e viver de forma santa, justa e sensata, justa e piedosa. Então, veja como primeiro Deus troca quem é o nosso Senhor. As pessoas dizem: pastor, eu não consigo mudar, eu não consigo abandonar esses pecados. Não, se você for alcançado pela graça, você tem que conseguir abandonar pecados. A Bíblia diz que não há mais condenação para quem está em Jesus. A Bíblia diz que o pecado não reina mais sobre aqueles que creem em Jesus. A graça, ela vem e ela destrói as algemas do pecado. Você não é mais viciado em pornografia, viciado em bebida, em drogas. A graça destrói isso, ela quebra um jugo na tua vida. Uma pessoa mentirosa não é mais presa a contar mentiras. Famílias destruídas não são mais presas à destruição do pecado. Elas podem ser restauradas porque agora a graça quebrou o jugo, a servidão ao pecado. Segunda coisa que a graça faz: primeiro, ela troca quem é o dono do nosso coração. Segundo, ela troca as paixões, as motivações do nosso coração. Abandonar as paixões mundanas. A grande sacada é que o nosso coração, ele é cativado por aquilo que ele ama, por paixões. Nós precisamos não só ter uma troca de conduta, mas uma troca de amor. O problema é que muitas pessoas trocam a sua conduta, mas não trocam o seu amor. Eles vestem uma roupa de crente, vão até as igrejas, mas não trocam o amor deles. O coração deles ainda não é de Jesus. A graça ainda não impactou eles a tal forma que o coração deles seja transformado. Que as paixões deles sejam transformadas. O que ele achava antes muito difícil. Não, é muito difícil ler a Bíblia, orar, ofertar o meu dinheiro. Agora se torna fácil. Sabe quando nós estamos apaixonados? Aí as mulheres vão cutucar os homens agora, né? No início do nosso relacionamento. Era florzinha, era cartão. O Alan já lindo. Saída pra jantar, daí comia um cachorro quente, assim, os dois sujos de maionese se olhando, assim, como era bom estar junto, sabe? Essa coisa, assim, do amor, do tempo gasto junto. Porque o que acontece? Você está aprendendo a amar uma pessoa e agora a sua vida gira em torno daquele amor que você tem. Qual é a ideia de Paulo aqui? É que não só quem manda em mim
que foi trocado, mas eu começo a amar aquele que me salvou, de tal forma que a minha vida gira em torno dela. Eu tenho prazer em estar diante da palavra, eu tenho prazer em estar no culto, tenho prazer em estar com a igreja, tenho prazer de usar meu dinheiro. Meu coração é cativado por isso. Então essa ideia de que a graça, Deus nos aceita de qualquer forma, ou que nós precisamos fazer para ser aceitos, são duas formas totalmente erradas. O que acontece é que eu fui tão impactado pelo som da graça, pelo poder da graça, que minha vida muda, quem me comanda muda, meu coração muda, e por isso agora eu consigo viver neste mundo. A ideia de Paulo é bem essa. Algumas versões vão dizer nesta época, na presente época. Qual é a ideia aqui? Nesse tensionamento de eras, onde nós estamos hoje. De forma sensata, justa e piedosa. 3 palavrinhas. Sensato. Sensato e equilibrado. A ideia de que a nossa vida agora se torna não dominada pelos vícios. Algumas pessoas falam, algumas igrejas, você não pode tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. Aí, a Bíblia ordena isso. A Bíblia não ordena isso. O que a Bíblia ordena? Não se embriague. Qual é a ideia? Sensatez, equilíbrio. Viver uma vida onde nada me prende como um vício. Que eu posso abrir mão. Pastor, mas se eu não quiser mais beber, você consegue abrir mão? Eu consigo abrir mão disso. Eu posso passar minha vida sem beber. Se eu quiser beber uma cerveja, eu consigo? Consigo. Por quê? Porque agora eu tenho uma forma equilibrada de vida. A graça me ensina a não deixar meu coração ser cativado tanto pelos vícios que eu fico preso neles. A graça me ensina também a viver de forma justa. Qual é a ideia aqui? Viver de forma justa é viver no mundo de forma que eu não faça mal a outras pessoas. Nós somos chamados a viver de forma justa nesse mundo. Na manifestação da graça de Jesus, na vinda de Jesus, nós somos chamados a viver de forma justa. Fazer a justiça, buscar o bem e piedosa. É possível viver de forma equilibrada. É possível viver de forma justa e não ser piedoso. É possível você ser um homem moral, que se livra de todos os tipos de vício. É possível você ser um homem que faz o bem para as outras pessoas. Mas se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você não pode ser alguém piedoso. Porque a palavra piedade vem da ideia de santidade. Alguém que ama a Deus. Uma vida piedosa é uma vida que deixa marcas de amor a Jesus. Marcas de amor a Deus. Bom, essa é a primeira manifestação. A vinda de Jesus na terra. Quando ele nasce como um pequeno bebê, frágil, na manjedoura. A segunda manifestação é da glória. E vai dizer assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Então a primeira manifestação é a manifestação da graça, a qual Deus vem, morre por nós, nos chama a uma nova vida, se manifesta sem que nós mereçamos. A segunda manifestação é a manifestação da esperança da vinda de Jesus nos céus. E isso aqui está esvaziado dos púlpitos, esvaziados das igrejas, esvaziado da cabeça dos crentes. Isso aqui deveria impactar a nossa vida, por quê? Todos os cristãos de todas as épocas, até agora, o que fazia eles abandonar tudo era a ideia de que Jesus viria e nos levaria para o céu, nos daria recompensa por sermos servos fiéis dele. O futuro impactava a forma que eles viviam o presente. Em muitos locais, como funciona? O que você faz agora vai impactar o seu futuro. Para o cristão, não. O que vai acontecer no futuro impacta como eu vivo agora. Não é uma troca, mas a manifestação do que vai acontecer no futuro muda o meu presente. Os cristãos tinham essa ideia muito marcada para eles, e eles chamavam isso de bendita esperança. A vinda de Jesus para acabar com os males do mundo, para reinar sobre o mundo, para destruir o pecado, para destruir o diabo. Eles olhavam para aquilo, e por isso que os cristãos eram jogados no Coliseu. Por isso que os cristãos eram mortos.
Por isso que os cristãos podiam abandonar a vida de pecado, porque eles olhavam e diziam, cara, eu vou receber muito mais no céu do que eu tenho agora aqui. Jesus está olhando para o jovem rico que vem até ele e pergunta, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, olha, guarda os mandamentos. Você guarda os mandamentos? Ele disse, eu guardo os mandamentos. Fala, então vende tudo que você tem e me segue. O jovem rico não consegue fazer isso. E Jesus fala aquela famosa passagem que todo mundo já deve ter ouvido, né? Mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Os teólogos discutem o que significa isso, o camelo. Alguns dizem que é um tipo de linha, outros dizem que é uma porta. Ninguém sabe exatamente o que é. Pode ser que é um animal mesmo, portanto, uma parábola, uma figura de linguagem. E Pedro olha aquilo e diz, mestre, mas se o rico não consegue ir para o céu, o que vai ser de nós? Nós abandonamos tudo, Senhor. Nós deixamos tudo por Ti. Deixamos casa, família, mulheres. Deixamos tudo para Te seguir. E Jesus fala, todo aquele que abdica do que tem hoje, na presente era, essa ideia, vai receber 100 vezes mais. Não só aqui, como no futuro. Os cristãos tinham essa ideia de que o futuro moldava a visão do que eles faziam hoje. Avança umas páginas comigo aí. Você vai avançar uma página, você vai entrar no livro de Hebreus. Você vai avançar algumas páginas, vai até Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler um pequeno trecho aqui, para depois a gente voltar ao nosso texto. Hebreus 11, versículo 24, 25 e 26. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha o que ele... Perceba, Moisés ele abre mão de ser o filho da filha do Faraó, ter um título de nobreza, preferindo ser maltratado do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Transitórios, que passam. Versículo 26. Por que Moisés fez isso? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Qual é a ideia aqui do texto? É que Moisés viu o futuro e era preferível não ter tantas coisas, não ter tantos prazeres, não ter o título do Egito, mas ter o reino de Deus no futuro. Nós precisamos, como cristãos, olhar para o futuro. Deus veio, morreu por nós, se entregou por nós, deu-nos a salvação. E agora o futuro, Jesus virá no céu. Nós temos visto sinais da sua vinda. E quando ele vir, tudo vai ser impactado, transformado. E nós precisamos, como cristãos, olhar para o futuro. Para que as nossas vidas hoje sejam impactadas. Nós procuramos formas melhores de viver, melhores desempenhos. Nós procuramos melhores coaches. E Deus tem um segredo para que você viva de forma santa, justa e piedosa. Sensata, justa e piedosa. Qual é? Olhar para o futuro. Olhar para o fim dos tempos. Por isso que há uma chave aqui. Eu coloquei 13 impulsionadores que transformam hoje. 13 impulsionadores que fazem a sua vida hoje ser transformada. Primeiro, há uma nova esperança. Muitos de nós esperamos um dinheiro melhor, uma casa melhor, um salário melhor. Pessoas vivem por isso, por filhos, por pets. Tem pessoas que vivem pelos pets. Pessoas que vivem pelo, quando eu tiver um carro, quando eu tiver 100 mil na minha conta, quando eu ganhar na loteria. Nós estamos sempre buscando uma nova esperança. E aqui é essa cara dos caras que vendem curso na internet. Eles oferecem uma esperança, né? Você vai conseguir agora fazer tantos dígitos, você vai ser um homem melhor, você vai ter uma família melhor, você vai, sabe? É sempre um plano de esperança. Por quê? Porque nós precisamos de uma esperança. Algo que nos leve a viver uma vida melhor, nós precisamos. E por isso que uma vez eu debatendo com um colega meu de trabalho, que era ateu,
E ele falou assim, não acredito em Deus, eu não acredito. Eu falei, cara, se eu fosse tu, ateu, assim, eu nem ia estar trabalhando aqui, meu. Eu ia embora. Eu não tenho nada. Minha vida não vale nada. Não tenho uma esperança nenhuma. A melhor coisa que eu posso fazer é gastar minha vida em todos os meus prazeres e quando acabar o prazer eu morro. Acabou? Por que nós não conseguimos fazer isso? Porque a Bíblia apresenta para nós uma nova esperança. Um novo olhar para o futuro. E o olhar do futuro muda como nós vivemos hoje. Olhar e saber que Deus está vindo com o seu reino, que vai transformar esse mundo, que vai dar aos ímpios a condenação do seu pecado. Esses homens que estão invadindo casas e matando mulheres, bandidos, ladrões, estupradores, pessoas que têm feito mal ao nosso mundo serão punidas pelo Senhor Jesus. Isso nos leva a uma esperança, e nós buscamos uma esperança na política. Quando entrar o fulano vai mudar a situação. Quando entrar o Lula, quando entrar o Bolsonaro, vai mudar tudo. Nós estamos sempre buscando uma nova esperança. Deixa eu te dizer uma coisa bem sincera. O mundo só vai mudar de verdade quando Jesus estiver reinando. Não tem. Até lá nós vamos ver muita desgraça. Até lá os nossos lares experimentarão a dor da morte. Até lá nós experimentaremos doença. Até lá o nosso corpo vai se desfalecer. Mas qual é a nossa esperança? Que Deus vai nos ressuscitar dos mortos. Que quando Ele voltar, como nós confessamos no credo, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Nós ressuscitaremos e reinaremos com Jesus. No mundo onde toda maldade, toda impiedade, todo pecado não vai fazer presença. Para mudar o nosso hoje, Deus nos dá uma nova esperança. Para mudar o nosso hoje, Deus nos dá um novo amor, como eu já falei antes, mas volto aqui e repetir. Volte ali para o texto de Tito, volte umas páginas. Tito, capítulo 2. Ele deu a si mesmo por nós. Cara, só isso aqui tinha que fazer assim, não, fecha a Bíblia e vamos para casa. Não precisa mais nada. O cara chega no culto e fala assim, não, Deus morreu por ti e por mim. Ele entregou a vida dele por ti. Cara, acabou, não quero mais nada. Eu quero só isso aqui. Deus nos dá um novo amor, nós buscamos constantemente alguém que nos ame. Deixa eu te dizer, Deus te amou de tal forma que Ele se entregou por si. Isso aqui é loucura. Pode procurar em todas as religiões do mundo. Pode procurar em todos os livros sagrados. Você vai ler o livro do budismo. Você não vai achar Deus se entregando por alguém. Você vai ler o livro do islamismo, o Alcorão. Você não vai achar Deus se entregando. Você vai ler o livro espírita. Os espíritos não se entregam por você. Você vai ler qualquer outra religião do mundo. Nenhuma religião. Isso aqui chocava eles porque os deuses da época em que a Bíblia foi escrita, e os deuses da nossa época também, eles criam seres humanos para serem servidos pelos humanos. Os humanos, eles são servos desses deuses e entregam suas oferendas. Você já viram algum filme de Deus grego? Não é assim, eles entregam suas oferendas aos seus deuses. É que eu olhava Hércules quando era pequeno. Então nós vemos o que acontece. Você entrega algo para Deus, para que Deus te abençoe. É assim que funcionava. Então você fazia sacrifícios para que as colheitas dessem certo. Você fazia sempre algo para esse Deus, para que esse Deus fizesse algo para você. E antes de que eu e você fizesse algo, 1 João 4,8, antes de nós amá-lo, Ele já nos amava. Porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Ele deu a si mesmo por nós. Ele se esvaziou de si mesmo. Isso aqui não cabe em nenhuma caixinha religiosa, porque é o Deus, o Criador. Eu não sei se você tem noção. Às vezes eu paro para pensar assim, o Deus que não tem tempo. Que não tem tempo. É o Deus eterno, infinito. Ele se sujeita a nascer como homem, a viver uma vida de dores, a morrer na cruz. O Deus que nunca viu o findar dos tempos, que controla a eternidade nas suas mãos, se torna um ser finito e morre numa cruz. Isso aqui é loucura. Aí você tem que sair desse culto e dizer assim, não, é loucura. O que os caras falam lá é loucura. Deus morreu por mim.
Sabe, isso tinha que mudar o nosso amor. Deus morreu por mim. Deus entregou por mim. Deus deu a vida dele por mim. O que é pesado demais para mim, sabendo que um Deus que tem o peso de ser o ser mais único do universo. Não existe nada como Deus em toda a criação, por isso que a Bíblia diz que ele é santo, que ele é separado de tudo. Ele se entregou por ti e por mim. Isso impacta o teu coração ou não? Você já tinha pensado na verdade? Deus se entregou por ti e por mim. E essa entrega nos dá uma nova identidade. Por isso que Paulo continua dizendo no versículo 14, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. É um paralelo entre o versículo 12 e o versículo 14. Ele vai falar de novo das mesmas coisas. Então, é um paralelo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Qual a ideia? Deus nos deu uma nova esperança, Deus nos deu um novo amor e nos deu uma nova identidade. Nós não somos o que nós fazemos ou fizemos no passado. Nós não somos o nosso trabalho. Eu não sou um mecânico. Eu não sou um pastor. Eu não sou. Você não é só uma mãe. Você não é um pai. Você não é, sabe, um soldado. Você não é um policial. Você não é você não é um marqueteiro da internet. Quem é você? Você é um filho de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Todas as outras identidades podem ser tiradas. Você é uma mãe, seu filho pode morrer. Aí vai se dizer, mãe é eterna, vai sempre ser mãe. Sim, mas você não vai mais ter seu filho. E aí? Se a tua identidade estava em ter um filho, você perde. Minha identidade é em ser um milionário, ter muito dinheiro, eu só tenho muito dinheiro. Aí você perde tudo. Minha identidade é ser um marido. E aí tua esposa te trai. E o teu casamento acaba. Minha identidade é trabalhar no emprego X. E aí você é demitido. Todos os locais nos vendem uma falsa identidade. Mas só existe uma identidade que ninguém pode tirar de nós. Ainda que nós perdamos tudo. É essa identidade que Deus nos deu aqui. Nós somos um povo dele. Nós somos seus filhos amados. E isso muda a forma que nós vivemos hoje. Porque, da mesma forma que a Amanda faz um desenho para mim, para demonstrar o amor dela, não porque ela quer que eu seja o pai dela, porque eu sou o pai dela. Assim como a Andriele deve fazer para vocês uns desenhos sagrados. O Heitor ainda não, né? Mas daqui a pouco começa a fazer. Não é para que, agora o Heitor fez isso, agora tu é meu filho. Não, eles fazem isso porque eles sabem que nós os amamos. E eles querem retribuir o amor que a gente tem por eles. A identidade deles de filho é baseada no amor que a gente está dando para eles. A tua identidade de filho de Deus é baseada no amor que Deus deu para ti. Isso molda a forma que você vive. Que agora você vive de uma forma para agradar os seus pais. A Mandinha, ela chora copiosamente quando ela faz algo que desagrada, assim. Tenho certeza que a Andréa também, mas tem essa consciência, assim, ela fica triste, ela fica chateada, que ela fez algo que desagradou, que não foi bom. Sabe, nós somos filhos de Deus. Nós deveríamos buscar fazer coisas que agradam a Deus. E quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, nós não deveríamos pensar assim, não, eu sou um pecador imundo, agora não sou mais filho de Deus. Não, nós deveríamos pensar, Deus, te deixei triste. Eu não queria fazer isso. E isso muda a forma que nós vivemos hoje. Muda a forma que nós nos relacionamos com o pecado. Porque nós sabemos que o pecado afeta a Deus. Afeta a imagem de Deus. Afeta quem Deus é. Afeta o coração de Deus.
Sabe como nós ficaríamos se nosso filho viesse para nós e tivesse usando droga, enlouquecendo? Sabe, o nosso coração ficaria triste, não? Ficaria quebrado. Pensando, por que meu filho está fazendo isso comigo? Aí vem aquela frase, né? Eu criei tão bem. E às vezes foi mesmo, a gente criou super bem nosso filho. E o nosso coração fica machucado, ferido. Da mesma forma Deus. Mas o nosso filho não deixa de ser nosso filho porque ele está agindo errado. E a gente vê quantos pais desesperados com seus filhos, que estão perdidos nas drogas, eles ficam desesperados, investem dinheiro em reabilitação. E da mesma forma Deus, ele vê nossa vida andando errado, em pecado, e ele se entristece. E nós, como seus filhos, deveríamos gostar, buscar, agradar o coração dele. Essas três coisas, uma nova esperança, um novo amor e uma nova identidade, impulsionam para que nós vivamos de uma forma diferente. Por isso que Paulo termina no versículo 14 dizendo, dedicado à prática de boas obras. Deus nos chamou para isso, para manifestar o seu amor ao nosso mundo. Nosso mundo está quebrado, carente de bons exemplos, carentes de bons pais. Escute isso, pai. Nosso mundo está carente de bons pais. Pai de Instagram tem de monte. Vai na pracinha no final de semana, tem os pais que pegam os filhos só no final de semana. Aí eles levam na pracinha. O mundo está carente de bons pais. Deus está nos chamando para sermos bons pais. Para impactarmos o mundo através da paternidade. Boas mães, dedicadas aos seus filhos, bons trabalhadores. E é por isso que o texto anterior aqui, versículo 1 ao 10, Paulo vai falar da vida inteira das pessoas. Ele começa falando dos homens, dos mais velhos, fala das mulheres mais velhas, mais novos, fala dos jovens, fala dos trabalhadores. Porque essa graça aqui muda a forma que nós vivemos hoje e impacta o nosso mundo ao nosso redor. Então, Jesus vai vir, como nós vivemos até Jesus vir, de forma santa, sensata, justa e piedosa. Mas há uma terceira ainda manifestação que Paulo termina dizendo nesse texto. A igreja manifesta. Como a igreja manifesta? Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade. Qual é o ensino que Paulo quer, o autor de Tito aqui, para a igreja? O ensino da graça. Paulo quer que você vá à igreja no domingo e você veja o pastor falando de Jesus. Que os louvores sejam sobre Jesus. Que falem sobre a obra de Deus, sobre a vida de Jesus, sobre a salvação. Por isso que a Bíblia termina dizendo no versículo 15, ensine estas coisas. Quais coisas? As coisas que Paulo ensinou até agora. Que Jesus veio, morreu por nós, nos deu uma nova identidade, nos deu um novo amor, nos deu uma nova esperança. Esse é o foco da mensagem evangélica. É isso que tem poder para transformar corações. Não adianta. Nós queremos fazer com que as pessoas entrem numa esteira, numa fábrica e se moldem a um padrão. E daqui um pouco elas vão abandonar esse padrão. Por quê? Porque o coração delas não foi cativado pelo Evangelho. E é por isso que Paulo diz que nós devemos ensinar esse tipo de mensagem sem nenhum aditivo, sem nenhuma transformação. Sabe, não é Jesus, mais você faz isso. Jesus, mais o sábado. Jesus, mais o dízimo. Jesus, mais alguma coisa. Não, é Jesus o nosso Salvador. A sua vida entregue aos pés dele, o seu coração dado a Jesus. A sua vida comandada por Jesus. É isso que deve ser o foco do ensino da nossa vida como igreja. E Paulo diz que nós devemos exortar e repreender. Primeiro exortar, animar. Nós vivemos dias terríveis e tristes. E quando nós estamos numa situação de tristeza, nós precisamos de que alguém nos anime com o Evangelho. Porque todo ânimo que não tiver baseado na bendita esperança de Jesus
vai ser um ânimo passageiro. Não adianta. Não adianta, nós precisamos que alguém venha e nos anime com o Evangelho, que nos fale do amor de Jesus, que nos aponte para a esperança futura. Imagina você numa cama, com câncer terminal, e alguém chega para ti, seguinte, vou te dar uma boa notícia aí, ó. O Inter venceu 3-2, hein? Que bênção. Que diferença faz quando nós estamos passando pelo momento mais escuro da nossa vida? Que diferença faz quando nós estamos no momento onde não há mais esperança alguma na nossa vida? Que nenhum dinheiro, nenhuma saúde resolve. Nenhuma. Somente o Evangelho vai nos animar. Somente o Evangelho deve transformar a nossa esperança. Por isso que o Evangelho é usado para exortar, para animar, para repreender. Porque nós continuamente vamos errar e nós precisamos que alguém venha até nós e diga, cara, presta atenção, meu. Jesus morreu por ti, se entregou por ti. Há uma nova identidade, você precisa assumir essa tua forma de viver. Aqueles filmes que a gente vê e de repente esses dias já que estava olhando com a Amanda, aquele da princesa, Diário de uma Princesa, é isso? Como é que é? Acho que é isso, Diário de uma Princesa. Daí, do nada a guria descobre que agora ela é filha de um rei, não sei das quantas. E ela tem que mudar toda a forma de viver dela, porque ela é filha desse rei. Agora ela faz parte da realeza. Como nós repreendemos com o Evangelho, a gente diz, ei, cara, tu tem que amar a tua esposa, se entregar por ela. Por quê? Porque tu é um filho de Deus, cara. Jesus morreu por ti. Jesus deu a tua vida por ti. Jesus se entregou por ti. A partir de agora você tem que mudar a forma que você vive, cara. Você não é mais um mendigo, você não é mais um ímpio. Não, você é alguém amado por Deus. A tua vida tem que exalar o perfume de Jesus. O Evangelho nos ajuda a repreender quando nós estamos errados. Porque Ele é que tem a autoridade de Deus. Sabe, algumas igrejas, autoridade. Eu sou a autoridade. É o pastor com um terninho azul aqui. Você já deve ter visto em algum lugar. Terninho azul, e eu sou autoridade. O tupetão aqui, eu tenho autoridade no mundo espiritual. Me respeitem. Nós só temos autoridade quando nós estamos debaixo da autoridade do Evangelho. A verdadeira autoridade é a Bíblia. É ela quem define as regras. E quando um pastor não segue a Bíblia, ele não é mais autoridade. Quando o marido não segue a Bíblia, ele não é mais autoridade. Quando os pais não seguem a Escritura na educação dos seus filhos, eles perdem sua autoridade. E ele termina dizendo que ninguém despreze você. A pergunta que fica é, tem como desprezar o ensino assim? Tem. Por isso que Paulo diz para ninguém desprezar Tito. A primeira forma de nós desprezarmos esse ensino é não crendo. Simplesmente não crendo. Não, eu não acredito. Eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito no Evangelho. Eu não acredito na palavra de Deus. Eu não acredito que Jesus viveu, morreu por nós. Eu não acredito nisso, eu não creio. É uma forma de desprezar. A segunda forma de desprezar é crer. Não, eu creio nisso, pastor. Eu creio, estou firmão com Jesus. É nós, eu e Jesus. Mas eu não vivo conforme eu creio. O que eu creio não impacta a forma que eu vivo. Isso é uma forma de desprezo também. E Tiago, que é o do que adianta a fé sem obras? Até os demônios creem. Cara, isso aqui eu fico impressionado. Até os demônios creem. Até os demônios sabem quem é Jesus, sabe? Eles dizem, o que tu quer, filho de Deus? Tu vem aqui nos atormentar. Até eles sabem quem é Jesus, mas isso não muda a forma que eles vivem. A segunda forma de desprezar é crer, mas não viver. A terceira forma de você desprezar, que Paulo ensinou aqui, é você sair daqui no domingo, entrar no seu carro, ir para sua casa e dizer, pronto, fiz a minha parte
na minha semana espiritual. Dei o meu dízimo ao Deus do meu tempo. Fui no culto, prestei o culto lá e agora estou livre a semana inteira para viver como eu quero. Você é um cristão de igreja de domingo. Você veste a roupa de domingo, a roupa da missa, a roupa do culto. E quando chega em casa, você se despede dessa roupa e você vive como se essas coisas não fizessem sentido nenhum para ti. A quarta forma de nós desprezarmos esse ensino aqui é não investirmos a nossa vida nisso. Não investirmos nosso tempo, nosso talento. Vem dizendo, não investimos a nossa adoração. Todos nós adoramos algo. E adoração envolve entregar, sacrificar algo por alguma coisa. Se você não está adorando Deus, você está adorando alguma outra coisa. Talvez você adore o seu trabalho. E no altar do trabalho você sacrifica a sua família, seus filhos. Todo tipo de adoração vai envolver de nós sacrifício. Algumas pessoas sacrificam seu tempo, seu talento, seus recursos em conseguir mais dinheiro. E como diz uma frase, que quando elas conseguem mais dinheiro, elas gostariam de conseguir mais tempo. Porque o tempo já passou e não tem mais como recuperar. Mas Deus está nos chamando à adoração ao seu nome, ou seja, sacrificar a nossa vida em amor a Ele. Nosso tempo, nosso talento, nosso dinheiro, girar em torno do que Jesus fez por nós. Dessa forma, nós não vamos desprezar essa mensagem, bem pelo contrário, nós vamos valorizá-la. Quanto mais nós amarmos a Jesus, quanto mais nós amarmos o Evangelho, quanto mais nós nos alegrarmos em ver o Evangelho sendo pregado, sendo ensinado, sendo falado, sendo cantado, quanto mais nas nossas casas haver leitura da palavra, oração, quanto mais nós vemos os nossos filhos amando a Jesus. Hoje de meio-dia, Amanda do nada falando assim, nós almoçando, ela assim, família, vocês sabiam que eu não amo vocês tanto assim, né? Eu amo vocês em segundo lugar. Minha filha? Porque eu amo a Deus em primeiro lugar, né, pai? Quanto mais nós vemos os nossos filhos entendendo isso, que o amor a Deus deve vir em primeiro lugar, que a vida deles deve ser baseada em amar a Deus, em amar os filhos de Deus. Ontem à noite, estava a Mandinha cantando lá no quarto dela, ao invés de dormir, nós vamos, mano, vai dormir. E ela, pai, mas eu tô treinando pro culto de amanhã, pai. Tô treinando para cantar com as crianças amanhã, pai. Nós precisamos ter os nossos corações cativados para essa mensagem. Se alegrar com essa mensagem. Dizer assim, Deus, obrigado, porque tem um pregador que está falando isso para mim. Obrigado, Deus, porque tem uma igreja que eu fui e ouvi sobre o teu amor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, porque existem no mundo hoje mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. E é um privilégio para nós hoje ouvirmos a mensagem do Evangelho. Porque essa mensagem é uma mensagem que salva. Essa mensagem nos salvou, nos alcançou. Está nos preparando para a segunda manifestação da vida do Reino de Deus. Até lá, nós devemos viver de forma sensata, justa e piedosa nesse mundo. Fique de pé, nós estamos encerrando. Nós vamos cantar ainda, ceiar, como nós sempre fazemos. E se você se sentiu compelido, você pode ofertar também nessa noite. Temos o QR Code, uma caixa de oferta. Nós vamos orar, nós vamos ceiar. O cálice dourado é vinho, o cálice cristal é suco. Você vem, pega o seu pão, molhe, ceie. Enquanto nós estivermos cantando aqui, eu queria que nós tivéssemos mais paixão, mais amor por Jesus. Sabe, esse era o meu desejo para nós hoje. Como pastor dessa igreja, eu queria que nós fôssemos conhecidos como a igreja que mais ama Jesus nessa cidade.
Sabe? Tipo, as pessoas dizem assim, não. Naquela igreja os caras amam Jesus. Os caras são capazes de tudo. Naquela igreja tem paixão por Jesus, tem paixão pelo Evangelho. Sabe, esse é o meu sonho para nós. Nós estamos encerrando a transmissão também. Obrigado para quem esteve conosco até agora. Nós vamos orar. Senhor, nós pedimos aqui, Pai, que nós possamos ver o Teu amor, a Tua graça sendo manifestada no nosso dia a dia. Tu veio, morreu por nós, se entregou por nós, e essa foi a Tua primeira manifestação. E nós estamos aguardando, Senhor, quando Tu vai vir do céu, para manifestar o Teu reino. E até lá, Senhor, nós pedimos, imploramos, que nós possamos viver uma vida que agrade a Ti, com uma nova esperança, Senhor, com um novo amor, com uma nova identidade, Deus, marcada pelo Teu amor, pela Tua graça. Nós queremos cantar a Ti, Senhor, e dizer, Senhor, que Tu veio até nós para nos salvar, para se entregar por nós. Queremos cantar que Teu nome é lindo, Jesus. Queremos ceiar aqui, Deus, e obrigado por esse tempo de ceia com os meus irmãos. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos te amar cada vez mais.